Bom, às vezes nós ouvimos Deus falar conosco, nós temos aquela convicção que Ele está falando, que Ele está respondendo aos nossos questionamentos. Mas como as respostas não estão de acordo com aquilo que o nosso coração está desejando, nós continuamos perguntando, forçando a barra, até que nós conseguimos auto-sabotar. Nós mesmos sabotamos as nossas mentes. E dizemos que ouvimos outra coisa, que que é muito perigoso. Porém, isso já aconteceu comigo e foi muito grave, foi muito complicado. Então, nós vamos ver isso aqui, amados, lá em Números capítulo 22, quando nós vemos, Balaque, um rei, lá dos inimigos do povo de Deus, procurando Balaão, Porque naquele tempo haviam mensagens, revelações divinas, transmitidas através de profetas, Em resposta a uma dúvida, um questionamento, uma pergunta. E Balaão aqui fica considerado como um falso profeta, porque ele pergunta para Deus e Deus fala que não, Ele entende, mas ainda assim ele insiste, porque ele queria bajulação, sabe? No caso, ele queria bajulação. E nós, quando nós queremos, Porque nós temos livre acesso a Deus através do Espírito Santo, nós podemos orar, conversar. O que é que nós estamos buscando? No fundo, é a realização do nosso ego, dos nossos desejos, sabe? Aí aqui no versículo... Vamos lá no versículo 15. Aí Balaque mandou-lhe, o rei lá, inimigo, midianita, mandou-lhe outro, moabita, mandou-lhe outros chefes mais numerosos e mais importantes do que os primeiros. Eles foram falar com Balaão e disseram: Eu, Balaque, filho de Zippor, venha logo até aqui. Como pagamento, eu lhe darei muitas riquezas e tudo mais que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar esse povo. O povo de Israel. Eles estavam com muito medo, porque eles tinham visto as intervenções que foram feitas ao povo quando saíram lá, da escravidão no Egito. Mesmo que Balaão respondeu, mesmo que Balaque me desse todo o ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor meu Deus. Mas agora peço que vocês também fiquem aqui esta noite, para que eu possa saber se o Senhor, olha esse ser que perigoso, tem mais alguma coisa para me dizer. Ele estava tentando alguma maneira de conseguir que Deus permitisse que ele amaldiçoasse o povo, sendo que Deus já havia falado para ele que não, sabe? Então isso aqui foi demais, Mas foi demais, mas não é demais. O comportamento do ser humano, o nosso comportamento. Nós fazemos isso porque a nossa alma tem uma capacidade, sabe? A nossa mente, Primeiro a gente pensa, depois a gente sente, depois a gente age. Mas quando nós queremos determinadas coisas, quando nós nos achamos auto-justificados, quando nós entramos naquela coisa do mérito, não, eu mereço isso, eu não mereço aquilo, nós vamos nos desviando da vontade de Deus. Nós mesmos acabamos por desacreditar naquilo que Deus já falou conosco, já está falado lá na palavra dele. Deus já falou e a gente quer ir lá e quer mudar o que Deus falou. E começamos a inventar, a criar situações. Amados, isso é muito grave, isso é comum. E o que Deus fez, Para impedir Balaão? Deus colocou lá um anjo no meio do caminho, mas Balaão já estava, com a mente tomada, embaçada, que não conseguiu nem ter visão para olhar, ver o anjo. O animal é que Deus deu. Olha só, e aí é muito grave, porque quando nós não conseguimos ver as coisas, Deus, na misericórdia dele, usa de outras maneiras. E aí o anjo se interpôs, cercou, apertou, acabou apertando a jumenta, apertando Balaão contra o muro. Balaão bateu nela e ela falando com Balaão. E Balaão não foi, não é verdade? Ela até diz para ele aqui no versículo 28. Aí o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu 3 vezes? Ele respondeu:
foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão: por acaso não sou a sua jumenta que você tem montado toda a sua vida? Será que eu tenho costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Olha só, a jumenta fazendo Balaão raciocinar. Misericórdia. Quantas situações acontecem nas nossas vidas? Sabe? Inusitadas, assim, sabe? Que aí a gente tem que raciocinar, né? Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo que estava no caminho para com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse: por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu que vim como se fosse seu inimigo para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo esta viagem. Mas a sua jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo: eu pequei. Não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. Ele ainda estava pensando que o Senhor ia permitir ele fazer viagem. Olha que loucura. Amados, é loucura, mas nós fazemos isso. O Senhor vai lá, insiste, a gente passa por problemas, o Senhor faz milagres, a gente volta lá no problema, sabe? Às vezes nós olhamos aquela história dos 10 leprosos, né? Só um voltou para agradecer. Tá? Nós também fazemos isso. Hoje eu ainda estava ouvindo uma reflexão sobre, né, o filho pródigo, sabe? O filho que estava em casa, que estava num aprisco, que estava ressentido, né? Ele não sentiu falta do irmão, não sentiu saudade do irmão. Não, ele queria os direitos dele também. Ele estava ressentido com o pai. E quantas nós, dentro da igreja, não nos incomodamos, não sentimos falta daqueles irmãos que estão fora, sabe? Nós queremos a nossa salvação. E tem muita coisa, amados, que nós fazemos, sabe? Quando eu falo nós, eu estou nesse meio, né? Porque eu, mas outras pessoas, somos nós. Que a Bíblia fala, eu repito. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. E ele fala aqui, né? Eu pequei, não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que não devo continuar a viagem, o Senhor sempre teve a certeza, se eu já havia falado com ele. Como que ele ia amaldiçoar um povo que Deus já havia abençoado? Mas o que Balaão queria? Queria prestígio, queria dinheiro. Era isso que ele queria. E repito, amados, mesmo que doa, nós não somos diferentes. Nós queremos também. Nós queremos o conforto. E por conta disso, nós abandonamos aquilo que a palavra fala. E vamos por outros caminhos. E esse anjo que não era pequeno não, tá? Eu já estudei por aqui, uns 3 metros de altura. Podia ter matado Balaão. E a jumenta protegeu ele. E ainda apanhou. Sabe? E é assim mesmo. A gente está sendo protegido, a gente está sendo livrado, a gente está sendo guardado. Nós estamos sendo abençoados. E insistimos ali, né? Quantas vezes, né? Você já deve ter passado por essa situação. Você fala assim, meu Deus, aquela pessoa já recebeu tanto livramento, aquela pessoa já recebeu tanto milagre. E ela tá lá ainda. Ela tá lá aprontando, ela tá lá fazendo aquilo ainda. Sabe? Nós abrimos concessões. Ah, eu sei que isso tá errado, que isso não é assim, mas só uma vezinha, mas isso não vai levar tão mal, não é um pecado grande, não existe pecadinho nem pecadão, não é verdade? E aí, mais do que nunca, né? É tempo de nós pararmos, de nós buscarmos, de nós nos arrependermos, de nós pedirmos a Deus um coração sensível. Quando eu falo coração, é mente. Uma mente, sabe, que cai o véu das nossas mentes, para que nós possamos de verdade, sabe, fazermos a real diferença. Nós conhecemos a Deus, nós temos conhecido a Deus e precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. E se for preciso, né? Porque Deus, ele escolheu nos amar. Então, por amor, por misericórdia, como o Salmo 23 fala, a bondade e a misericórdia de Deus nos seguem. Não somos nós que a seguimos, ela que nos segue. Porque é um pai que é apaixonado pelos filhos, é um pai que é apaixonado por mim e por você. Nós que temos filhos, temos netos, nós somos apaixonados pelos nossos familiares. E nós fazemos muitas loucuras para resgatá-los,
para que eles não sofram. E Deus, que nos ama com perfeição, também faz. Assim ele fez para o povo e é assim que ele continua fazendo, amados. Mas precisamos pedir a Deus que nos desperte, que nos ajude, sabe? O Isaías 59, versículo 1 e 2, fala: a mão do Senhor não está encolhida, nem os ouvidos dele estão tapados, ensurdecidos, para que não possa nos ouvir. Mas o nosso pecado é que nos afasta de Deus. E muitas vezes Deus permite. Nós vamos ao longe. Quando nós olhamos para trás, meu Deus, quantos anos de engano, quantos anos de confusão, tudo por quê? A nossa alma estava gritando, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas justificativas, as nossas teimosias, o nosso medo. Nós não queremos o desconforto. A carne não quer, ela nunca quis. Mas o Espírito Santo nos ajuda. Ele não veio tão somente para nos dar a salvação, né? Mas ele veio para nos ajudar a fugir do pecado, a termos forças para não vivermos debaixo das garras do pecado. Amém? Antes de nós orarmos, curta aí, compartilhe, a fim de que essa mensagem possa chegar mais longe, amados. E um bom dia para você, um dia de paz, um dia de abundante na presença do Senhor, que é o que mais nos faz felizes. Essa é a felicidade real, não a outra. Papaizinho lindo, querido, santo, justo, fiel. Mais uma vez estamos aqui orando juntos, ó Deus, te pedindo que o teu amor, a tua misericórdia, Deus, seja renovada nas nossas vidas no dia de hoje ou em qualquer tempo que esse vídeo, Senhor, for acessado, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai, todo o tempo, todos os segundos das nossas vidas, ó Pai. Ah, Papai, nos ajude, Senhor. Nos ajude a ter uma consciência saudável, Deus, uma mente, ó Deus, desembaçada, Pai, de todos os ardis do inimigo, Pai. Que os nossos desejos não se sobreponham à Tua vontade sobre a nossa vida, Deus. Dê-nos discernimento, ó Deus. Dê-nos um espírito obediente, ó Deus, desejoso de conhecer e fazer a Tua vontade. Muito obrigada por nos amar, ó Pai. Nós não merecemos nada. É porque o Senhor é puro amor, ó Pai. Nos dê saudade dos nossos irmãos que estão desviados, ó Pai. Que estão fora do aprisco, ó Deus. Nos dê palavras, nos dê um coração decidido, determinado, Pai, a orar e em oportunidades, Senhor, feitas por Ti. Buscá-los, trazê-los de volta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Até o próximo vídeo, amados. Um beijo no seu coração.